Salve os irmãos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade de podermos estarmos aqui com os irmãos, estudando o tema da nossa terceira lição, Conhecendo o Caráter de Jesus. Vamos ver a nossa leitura do texto áureo e também a leitura bíblica em classe com o nosso irmão Natanael. Deus abençoe. Saúde a todos, com a paz do Senhor. Hoje estamos na nossa lição de número 3, que tem por título Conhecendo o Caráter de Jesus. A nossa leitura bíblica oficial se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que diz: Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Agora temos a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo do 5 ao 11, que diz: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Muito bem, estamos de volta para falar do primeiro tópico e vamos fazer um resumo breve desse primeiro tópico que fala sobre um tema muito interessante, que é caráter. Vivemos atualmente numa sociedade que não valoriza o caráter, que pelo menos a gente conhece. Elas são pessoas que admiram apenas simplesmente o carisma de cada pessoa. Então, o caráter não é algo admirável atualmente pela sociedade, mas é algo necessário. A gente sabe muito bem que é muito fácil o pessoal acusar crentes de qualquer coisa. Agora, faça uma coisinha assim. Não adianta você querer andar certinho, fazer. Se você fizer algo assim, as pessoas mudam completamente e dizem: não, isso é um absurdo. E olhe que é crente. O primeiro ponto que bate é porque a gente sabe que o mundo sabe, que eles conhecem o caráter cristão. O caráter cristão é uma das coisas mais visadas hoje em dia. O caráter cristão realmente exige de nós, de todos nós, não, mas eu sou novo convertido, de todos nós, exige persistência, exige que a gente saiba exatamente o que está fazendo. Não adianta querer se expor demais se você não tem certeza que está fazendo a vontade de Deus. Agora tem um detalhe: se você está fazendo a vontade de Deus, fique tranquilo. Deus, ele é contigo e vai estar tomando a frente sobre tudo. Então eu queria também trazer um pouco desse primeiro tópico, que traz logo de início uma pergunta: o que é caráter? O que é caráter? Na definição do dicionário Aurélio, define como os traços psicológicos e qualidades, o modo de ser, de sentir, agir de um indivíduo, grupo ou um povo. Um resumo também, eu peguei aqui um outro resumo falando o que é caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir de um indivíduo ou de um grupo. Então, uma das coisas importantes, independente da forma como você pensa, caráter, ele atua mais na forma que você age. Mas ele está pensando nisso, ele está fazendo com essa intenção. Caráter é a forma como você age, independente da intenção que você tenha. Então temos que ter muito cuidado, porque caráter é mais fácil ser medido por outros olhos do que pelo seu.
é muito importante que você conheça, porque o caráter ele não envolve somente o indivíduo, ele envolve também a aparência da ação. Então, ainda que ele tenha uma boa intenção, porque o cemitério está cheio de boas intenções, ainda que ele tenha uma boa intenção, é muito importante que ele saiba o que esta intenção, o que essa ação cometida pode trazer como consequência. Uma das coisas interessantes falando do caráter de Jesus, já que o tema nosso é conhecendo o caráter de Jesus, é justamente alguns versículos que eu vou pedir aos irmãos que sigam o que está na apostila. Que vocês possam seguir o que está prescrito na nossa lição do tópico, e tem alguns versículos que falam um pouquinho sobre o caráter de Jesus. E eu vou somente citar o caráter, sem dizer exatamente o lugar, porque você pode ir lá e conferir. Jesus, ele era amoroso, ele era observador, ele era conhecedor dos corações, ele era movido de compaixão, manso, sábio, possuía autoridade, era zeloso, paciente, sensível, humilde, misericordioso, obediente, justo, puro e fiel. Isso aí já nos traz bastante características quando você precisa conhecer uma pessoa. Se você disser para uma pessoa, não, essa pessoa é pura e fiel, só essas duas últimas, você já diz, poxa, já tenho bons olhos para esta pessoa. Né? Essa pessoa já me traz uma boa confiança. Né? Mas imagine trazendo todas as outras características. E Jesus, ele possuía todas as características necessárias para justamente nos fazer o exemplo. Tudo isso que Jesus foi exemplo para que fôssemos também. É necessário que possamos ter essa reflexão para que possamos entender que esta necessidade é muito importante. Uma forma muito comum que Cristo usava para falar com as pessoas era através de parábolas, histórias simples que ilustravam profundas lições de vida. Isso para quê? Para mostrar caráter, para mostrar formas de comportamento, para mostrar também ações. As parábolas é uma forma de você trazer como exemplo histórias que confirmem o que ele estava querendo que fosse entendível. Então, fica aqui para a reflexão dos irmãos esse primeiro tópico, que é um resumo que a gente está dando. São 4 tópicos e esse é o primeiro tópico para vocês refletirem sobre como era o comportamento de Jesus. Até a próxima. Nosso segundo tópico tem como tema quem é o teu próximo. E quando falamos sobre quem é o teu próximo, a gente traz como referência a frase de Cristo que diz: amai ao próximo como a ti mesmo. Hoje em dia existem muitas pessoas que não sabem nem amar a si mesmo, quanto mais o próximo. Né? Amar o próximo como a si mesmo é olhar para o próximo como se estivesse olhando para você. Se você não quer passar fome, então evite que o próximo também passe fome. Se você não quer passar por aquela situação, não faça aquele próximo passar também. É necessário que possamos amar ao próximo como nos amamos, mas importante para isso acontecer é nos amarmos. Né? Jesus nos ensina a amarmos a nós mesmos, a também termos consciência da certeza de salvação. E se queremos ser salvos, então por que não levar a salvação para o pecador, se o pecador também necessita conhecer o Evangelho? Né? Jesus ele contava diversas parábolas. Nosso segundo tópico ele mostra justamente Jesus falando de diversas parábolas, e essas parábolas elas são justamente
O segundo tópico ele fala justamente sobre as parábolas de Jesus. E essas parábolas, elas trazem justamente a confirmação da pergunta. Como falamos no último tópico, as parábolas, elas confirmam o modo de comportamento. E este modo de comportamento que Deus ele nos traz como exemplo, principalmente através do seu caráter, é o amor. E ele mostra que devemos amar. Mas quem é o meu próximo? A quem eu devo amar? A todos que me rodeiam, a todos que têm acesso a mim. Tem um versículo que fala, eu não vou lembrar agora a localização, mas diz que todo aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Essa frase foi falada por Jesus e é muito importante que possamos seguir também. Por que vou rejeitar? Por que vou repulsar o meu próximo? Pelo contrário, se vem a mim, será bem recebido. Se vem a mim, que vem trazendo, às vezes a gente está tão cheio de coisa, cabeça cheia, tem muito trabalho, muita coisa no cotidiano, que a gente não para nem para observar qual a necessidade daquela pessoa que está rodeando. E muitas vezes é pessoas muito próximas a você. E às vezes você tenta falar, por mais que você fale, não é entendido. Você tenta ajudar, mas às vezes é porque você também está muito ocupado. Você está tão cheio de coisas que você não consegue também se comunicar direito. E por outro lado, também aquela pessoa também é uma pessoa que está rodeada de tantas coisas que não consegue entender o Evangelho corretamente. Não consegue entender que o cristão está em batalha e você está em batalha. Então, para entender quem é o teu próximo, basta olhar quem realmente está próximo a você. Significa que não é só você. Significa também que o mundo não gira ao redor de você. Que Deus te salvou para servir de exemplo para outros, para que as pessoas observem em você a salvação. Eu falo muito essa frase, mas é necessário. Temos que ser a Bíblia que o mundo precisa ler. Então, que possamos ser a Bíblia para o nosso próximo. Em nome de Jesus. Até a próxima. Muito bem, chegamos no terceiro tópico e nesse tópico temos uma inspiração, né? Pai e filho, uma relação que nos inspira, né? Se é claro, né, já começa assim o nosso tópico falando, se a gente for perguntar para você que está assistindo, como deve ser a relação entre o pai e o filho, você vai saber exatamente como deve ser. O pai, ele deve mostrar o exemplo, deve cuidar, ensinar, e o filho, por sua vez, deve respeitar o pai, aprender e buscar receber o caráter do pai. A relação de Jesus para com Deus segue o mesmo princípio. Deus, ele traz o seu caráter e entrega a Jesus. E Jesus, por sua vez, possuía um caráter tão íntimo com Deus, que quem olhava para Jesus via o Pai. E é uma das coisas que nós devemos também refletir, porque também somos filhos de Deus por adoção. Estamos trazendo o caráter de Cristo para nós? Estamos vivendo o caráter do Pai em nós? É uma reflexão que cada um de nós deve fazer. Mas uma coisa que também temos que lembrar. Um exemplo muito interessante é que atualmente existem muitos pais que querem ser muito amiguinhos e dizem, vou comprar um presente para meu filho. É muito bom receber presente, com certeza é maravilhoso. Mas filhos precisam mais de presença do que de presentes. Filhos, na verdade, eles querem o pai. Não apenas o que o pai pode dar, mas é o pai que eles querem ter. Eles precisam do pai para conversar,
para simplesmente sentar juntos, respirar, pensar, trocar uma ideia, não é presente. Filhos precisam do Pai. E é necessário que possamos usar esta frase como reflexão, usar essa frase até como aprendizado, né? Porque a relação de um pai e o filho deve nos inspirar, deve ser o nosso motivo de incentivo. Cristo se relacionou com Deus através do seu amor, como seu pai orando a ele. Cristo mostrava que Deus, que era servo de Deus. Se você ler Isaías capítulo 53, versículo 11 e Atos capítulo 3, versículo 23, ele mostrou-se como servo. Cristo ele se mostrou como servo, e é muito importante que possamos ter essa mesma forma de reflexão e atuar do mesmo jeito. Que possamos cada dia nos inspirar no relacionamento de Jesus tinha com Deus, para que possamos, usando a mesma medida, saber também amar o próximo como a si mesmo. E é um grande desafio, porque Deus amou o mundo, né? João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que era para ele mais valioso, que foi o próprio Filho. Então, que possamos saber que a gente não tem necessidade de guardar aquilo é meu, não. Por amor ao próximo, vou abrir mão disso. E é difícil, não é fácil. Para todos nós, que possamos ser inspirados com Cristo. Chegamos ao nosso quarto tópico e é necessário que a gente também traga uma reflexão sobre o tema que diz: mas nós temos a mente de Cristo? Olha a pergunta. Você tem a mente de Cristo? Você pensa como Cristo pensou? Você aceita o que Cristo aceitou? Isso é um desafio para todos nós, né? Porque normalmente a gente sabe que as propostas que o mundo traz são muitas. As dificuldades, né, de se realmente santificar é grande. É necessário que a gente possa se atribuir do Evangelho e utilizar esse recurso para convertermos a cada dia. A conversão ela é necessária que seja constante, para que cheguemos diante dele simplesmente purificados. Existe uma frase muito comum, que é muito falada no Sul, e eu anotei aqui para também ler para os irmãos e irmãs, que diz assim: não podemos impedir que um passarinho voe sobre a nossa cabeça, mas podemos e devemos impedir que ele faça ninho. Aqui, ó. Comece a analisar. Você não tem como impedir que certos pensamentos passem pela sua cabeça. Você não pode impedir que certas tentações lhe ataquem e que realmente tente afastar você de Jesus. Isso aí não é possível impedir. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, tentações, né? Teremos tentações também. Mas o importante não é impedir passar, porque teremos condições, acabaremos pensando em alguma coisa que não é tão boa, mas que possamos encher a nossa mente com coisas boas, né? Tem um versículo que fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8, se você quiser pode ler. Nossa mente, um resumo desse versículo diz que nossa mente deve ser ocupada com coisas boas. E se realmente nós temos a mente de Cristo, nós estamos ocupando a nossa mente com coisas boas. Porque se não estamos ocupando, é como aquele passarinho que está voando em cima da nossa cabeça e que não é possível a gente impedir, mas se a gente começa a deixar ele fazer ninho,
né? Colocar lá as coisinhas dele para ele poder pousar e eu não faço nada, nem balanço a cabeça, aí sim eu estou dando meios para que o passarinho fique. E se ele ficar, aí sim eu vou estar sujeito a agradá-lo. Nós não devemos agradar o mundo, não devemos servir a dois senhores, servimos apenas a um, que é Deus. Desde que realmente aceitamos Jesus, nos tornamos nova criatura, né? 2 Coríntios capítulo 5, 17, nós somos nova criatura. E em 1 João capítulo 2, versículo 3, diz que nós devemos andar como Cristo. Ou seja, para eu andar, lembrando que andar é um agir, eu tenho que pensar, porque são pensamentos que geram ações. Se pensamentos geram ações, então com certeza eu tenho que pensar como Cristo pensou. Pensando como Cristo pensou, as minhas ações serão como Cristo quer que seja. Amém? Deus abençoe cada um. Muito bem, concluindo nossa lição, temos aqui algumas palavras, né? E também, é claro, perguntas, né? Para ver se os irmãos prestaram muito bem atenção. Temos que entender o seguinte: primeiro, toda ação, toda condição, ela sempre traz um passado, né? E nós fomos pecadores condenados. Hoje somos pecadores, estamos sujeitos ao pecado, mas somos redimidos em Cristo Jesus. E esta remissão que foi dada foi para a transformação, mas é necessário que eu continue atuando conforme a vontade de Cristo. Primeiro, que nosso foco tem que ser nas prioridades. E quais são as prioridades? O caráter de Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 33, mostra um modelo de prioridades. Mateus capítulo 6, versículo 33, mostra um modelo de prioridades. Uma das coisas essenciais para a gente lembrar, e eu vou deixar essa frase aqui também, é que Deus nos faz originais, mas há pessoas que preferem ser cópias. Por quê? É muito mais fácil você querer usar o exemplo, você que nem aquele pastor, aquele pregador, vou agir que nem ele, aquele cantor ali, 10, você que nem ele. Mas quando o exemplo que nós devemos seguir é de Cristo. Então que possamos refletir que Deus nos fez originais e Ele nos deu a capacidade de entender o Evangelho para seguirmos Ele. Ele é o melhor exemplo. Não é cantor, não é professor de escola dominical, não é pastor, não é pregador, não é aquele artista, não é aquela atriz, não é aquele jogador de futebol, como muita gente segue, né? Não. Sigamos a Jesus. É necessário que Ele seja o nosso exemplo de caráter, de responsabilidade, de amor ao próximo, de compaixão e de serviço a Deus. É necessário que entendamos que é Ele o nosso Senhor e dele e para sempre dele seremos eternamente. Algumas perguntas para a gente não esquecer, né? Primeiro, o que é caráter? Caráter são traços psicológicos que traz qualidades, né? Aliás, a pergunta que diz, o que é caráter? São os traços psicológicos, as qualidades, o modo de ser, sentir e agir de um indivíduo ou de um grupo ou um povo. Alguns traços do caráter de Cristo. Ele era amoroso, manso, sábio, paciente, sensível, fiel, entre outros. Segundo Cristo, quem é o nosso próximo?
todos os que de alguma forma se relacionam conosco, aqueles que estão próximos a nós. Como Cristo se relacionou com o Pai? Ele se mostrava servo obediente e submisso e reconhecedor do poder e da autoridade que possuía, provinha de Deus. E o que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo é poder ter Cristo dentro do coração e fazer as coisas do jeito que Ele faria. Que Deus abençoe. Até a próxima lição, em nome de Jesus.